Capítulo 981. Tudo tranquilo. A chuva havia completado 16 anos. Para todo adolescente, esse era um encontro especial. Significava mais do que as palavras poderiam descrever, porque a partir desse momento, por cerca de 2 ou 3 anos, elas ficariam vulneráveis à infecção do feitiço. Ela esperava sentir uma grande mudança dentro de si mesma, mas, para a surpresa de Hein, tudo nela parecia mais ou menos o mesmo. O mundo a seu redor, no entanto, havia mudado muito. Sua rotina diária era exatamente como antes, mas sob a superfície, todos estavam agindo de maneira diferente. Seus pais tentaram esconder o medo, mas ela sabia o quão preocupados eles realmente estavam. Seus colegas de classe estavam com um rosto corajoso, mas nenhum deles poderia agir tão bem quanto eles pensavam que podiam. Até os professores pareciam muito mais moderados. O clima nas ruas da cidade também era sutilmente diferente. Claro, Hein não era o centro do universo. A maioria dessas mudanças não teve nada a ver com ela e, em vez disso, foi causada pelo evento que todos colaram aos portais de notícias, a grande evacuação do Quadrante Sul. Afinal, foi um evento histórico. É verdade que nada disso realmente afetou o NQSC. Os refugiados ainda estavam para chegar, e o perigo de onde estavam fugindo estava tão longe que não parecia real. Era que todo mundo parecia ter uma opinião sobre o que estava acontecendo, e às vezes havia veículos militares nas estradas. Havia numerosos pôsteres de recrutamento por toda a cidade, incentivando as pessoas a se alistar no segundo exército de evacuação. O primeiro já estava alcançando a vitória após a vitória na Antártica, afastando as abomináveis criaturas de pesadelos todos os dias. Quem quisesse conquistar a glória e ajudar os heróis vitoriosos a defender a humanidade foi convidado a participar do esforço de guerra. Ou pelo menos foi o que as notícias lhes disseram. A maioria das pessoas apenas aceitou a propaganda pelo valor nominal, acreditando que a campanha da Antártica estava indo bem, mas Hein tinha uma pequena vantagem sobre elas quando se tratava de tais coisas. Afinal, seu pai trabalhava para o governo e, embora ele raramente falasse sobre seu trabalho em casa, ela aprendeu algumas coisas ao longo dos anos. Hoje em dia, o pai dela parecia muito estressado. Ele parecia mais estressado a cada dia que passava. E Sun-Yi se foi. A chuva havia se acostumado com o vizinho excêntrico indo e vindo como ele quisesse, às vezes desaparecendo por longos períodos de tempo. Pelo menos ela sabia onde ele estava, nessa ocasião. Se é que alguma coisa, a ideia de Sun-Yi ordenar soldados era mais cômica do que assustadora. Aqueles pobres. Ela sabia, é claro, que seu professor travesso era um mestre de verdade. Apesar da atitude ridícula de Sun-Yi e das estranhas travessuras, ele era um ascenso de poder considerável. Não apenas alguém poderia ter sido um membro da coorte de Shanjingstar. Mas ainda assim. Ladine Peace, Hefe, Noite. Todos eles eram guerreiros exaltados. Mas Sun-Yi era um batedor. Mesmo se ele fosse um espadachim esplêndido e um tático astuto, seu aspecto não era adequado para a batalha, muito menos o tipo de batalhas que deveriam estar acontecendo na Antártica. O que diabos esse tolo estava fazendo no meio de uma guerra? E por que diabos ele não estava respondendo às mensagens dela? Droga, Sun-Yi! Sentado na sala de aula e encontrando-se incapaz de se concentrar na lição, era apenas um curso de verão superficial, de qualquer maneira. E todo mundo estava com sono. Depois de uma intensa broca de combate, Hein estava olhando para a tela de seu comunicador com intensidade escura. As coisas estavam bem no começo, mas tudo deu errado. Quando Sun-Yi parou de responder, ela não estava muito preocupada. Por algumas semanas. Fazia 2 meses, no entanto, e ainda não havia sinal dele. Em algum momento, Hein ficou preocupada e, sem saber mais o que fazer, entrou em contato com Aiko. Mas Aiko simplesmente disse a ela para relaxar, e que Sun-Yi estava definitivamente indo muito bem em algum lugar lá fora. A jovem pequena parecia ter muita confiança nas habilidades de Sun-Yi, ao que parecia. E, no entanto, Hein estava pouco à vontade. Era engraçado. Agora, ela deveria estar preocupada em ser escolhida pelo feitiço, mas o estranho silêncio de Sun-Yi a incomodou muito mais. E assim, Hein estava olhando para a tela de seu comunicador no meio de uma aula. O registro de mensagens dela teria sido embaraçoso, se as coisas não fossem tão assustadoras. Ei, você recebeu minha última mensagem? Chuva Sun-Yi, olá. Pare de me ignorar. Por que você não está respondendo?
Engraçado. Se você estiver muito ocupado, basta dizer e eu vou encontrar algo mais interessante para fazer. O que? Nem mesmo um ok. Vamos. Sério, você está bem? Algo aconteceu? Se eu descobrir que você esqueceu de ler minhas mensagens, você é um homem morto. Você não está realmente morto, está? A hectares, apenas brincando. Que diabos, você nem me parabenizou no meu aniversário. Sunni, você está bem? Responda-me, caramba. Sunni, me responda. Eu posso estar um pouco preocupado, então. Por favor, envie-me uma mensagem quando tiver tempo livre. Por favor, me responda. A chuva cerrou os dentes e afastou o comunicador. Ela tentou ouvir a palestra, embora fosse difícil ouvir alguma coisa sobre o quanto seus colegas estavam sussurrando ao seu redor, fofocando sobre isso e aquilo. A classe, as fofocas, tudo parecia tão inconsequente. Toda a sala de aula parecia surreal, na verdade. Era muito pacífico, muito quente e muito normal. Em algum lugar lá fora, milhões de pessoas estavam sendo deslocadas ou morrendo. A perda de um dos 4 quadrantes pode ter consequências a longo prazo e catastróficas para toda a humanidade. A mesma coisa que estava acontecendo na Antártica poderia facilmente acontecer com outros continentes em breve. E, no entanto, as pessoas estavam se comportando como se nada fora do comum estivesse acontecendo. Eles apenas passaram a vida, agindo despreocupados. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles não sabiam que soldados estavam morrendo na linha de frente todos os dias. Que desperto também estava morrendo. Tolos. Idiotas malditos. Naquele momento, um de seus colegas de classe se virou. Inclinou-se para a frente e sussurrou: Ei, chuva. Por que você está tão triste ultimamente? Quer comer algo picante depois da aula? Provavelmente haverá racionamento de alimentos por um tempo depois que esses refugiados chegarem. Então esta pode ser a nossa última chance de... Antes que Heinz soubesse o que estava fazendo, uma resposta irada saiu de sua boca. A comida é tudo o que você está pensando. Ela piscou, percebendo que estava de pé e que toda a turma estava olhando para ela. Aparentemente, ela havia esquecido de manter a voz baixa e permanecer em seu assento. O professor deu a Heinz um olhar perplexo. Porque sim. Esse tópico pode não parecer muito interessante para vocês, jovens. Mas não seria profissional para mim pensar em outra coisa enquanto a apresentava. Agora, por favor, sente-se e comporte-se, jovem senhorita. Onde estão suas maneiras? Envergonhada, Rain voltou ao seu lugar e virou-se para a janela. A aula continuou e as fofocas continuaram também. Só que desta vez, ela foi alvo dos sussurros. A caminho de casa, Rain passou por uma familiar casa cinza. Ela parou por alguns momentos, olhando para a varanda onde um certo mestre insuportável podia ser visto no passado, tomando café e agindo como se ele não tivesse uma única preocupação no mundo. A varanda estava vazia e a casa também estava vazia. Com um suspiro, ela se virou e continuou andando. Por que eu me importo com esse idiota, afinal? Maldito Sunni. Mesmo que ele me envie uma mensagem agora, não responderei. Naquele momento, seu comunicador vibrou, anunciando que havia uma nova notificação. A chuva olhou para ela distraidamente e depois congelou de repente. Havia uma nova mensagem na tela. Dizia: Sunni, deuses. O que há com todas essas mensagens? Você é um perseguidor? Fiquei preso em uma área sem conexão de rede por um tempo. Não havia necessidade de agredir minha caixa de entrada. Enfim. Feliz aniversário Tárdio, eu acho. Como você está? As transferências de dados são limitadas onde estou agora, então serei baixo. Estou bem. Ah! E eu recebi outra medalha. Muito legal, certo? A chuva olhou para a tela por alguns momentos, depois respirou fundo e começou a digitar furiosamente. Capítulo 982, escuro, vazio e silencioso. Cassie abriu os olhos na escuridão. Por alguns momentos, ela ficou desorientada com o ataque de cores e sensações. Ela estava olhando para o céu azul brilhante e o mar de nuvens brancas rolando sob a Torre do Marfim. A luz do sol estava acariciando sua pele, e ventos suaves estavam cantando em seus ouvidos. Ela estava envolvida no calor, faíscas vermelhas voando de um cadinho onde o aço fundido brilhava com um brilho incandescente. Uma voz cansada estava cantando algo em uma língua antiga, as palavras alienígenas, se afogando no clamor da forja.
Ela estava trancada em um pequeno escritório, lendo um documento. O papel estava frio ao toque e cheirava a tinta fresca. Sua visão estava embaçada pela falta de sono e seu coração estava pesado. O conteúdo do documento era grave. Havia outros lugares, outras pessoas. Levou algum tempo para se encontrar entre os estranhos. Cassius era o único mundo que não tinha cores nem formas. Estava escuro, vazio e silencioso. Ela podia sentir o tecido macio do pijama tocando a pele e o calor da cama. O cheiro estava todo errado, no entanto. Errado, mas agradável e familiar. Apóstrofo. Onde estou? Ela franziu a testa e depois se lembrou. Estes não eram seus aposentos na Torre do Marfim. Ela havia retornado ao mundo em vigília e agora estava em seu quarto. Ela estava em casa. Cassia permitiu que as perspectivas de várias pessoas marcadas por sua capacidade desaparecessem em segundo plano e se concentrassem por si mesma. Ela se levantou da cama e foi ao banheiro tomar um banho. O layout de seu quarto era ordenado e familiar, e ela teve o cuidado de manter tudo em seu devido lugar. Era por isso que ela podia se orientar sem problemas aqui, sem precisar de ajuda. Essa escuridão estava segura. Nem sempre foi assim, no entanto. Nas primeiras semanas depois de receber seu flau, Cassia tinha sido uma coleção ambulante de hematomas. E então, o solstício estava sobre ela. Depois de um banho curto, mas agradável, muito melhor do que qualquer coisa que eles pudessem organizar na Torre do Marfim, ela foi até o guarda-roupa e se vestiu. Suas roupas foram organizadas, de acordo com um sistema rigoroso, com uma etiqueta de script tátil adicionada a cada cabide para rotular as cores, para que Cassia pudesse encontrar o que quisesse rapidamente. Finalmente pronta, ela saiu do quarto e desceu as escadas. Fora de seu próprio espaço, ela se sentia menos confiante. Seus pais tentaram estar atentos à sua falha, mas ainda era algo desconhecido para eles. Nos anos depois de ficar cega, Cassia passou a maior parte do tempo em outro lugar, afinal. Como eles poderiam ter se acostumado a isso? Ela tinha quase certeza de que não haveria uma peça de mobiliário movida ou um item aleatório deixado descuidadamente no caminho. Mas a mera possibilidade de tropeçar em algo ou cair a fez-se sentir tensa. Cassia sentiu. Parecia um estranho em sua própria casa. Ela odiava esse sentimento. Claro, nada que poderia realmente prejudicá-la. Seu físico acendido estava além de ser machucado por um acidente mundano, mas hoje era um dia especial. Ela queria torná-lo perfeito. Cassia hesitou um pouco e depois ativou sua habilidade de esperta. Com tantos meios de perspectiva por aí, sua essência estava em um estado de delicado equilíbrio. Ela tinha que estar atenta para não gastar mais do que podia reabastecer passivamente, e se entregar sem uma razão real não era muito responsável. Apóstrofo. Só um pouco. Imediatamente, o mundo mudou. Cassia estava parada perto das escadas, mas também as descia com cautela. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Cassia baixou o pé para o primeiro passo, mas ela também estava no 4º passo. Cassia alcançou o 4º passo, mas também estava no patamar. A mão dela estava deslizando ao longo do corrimão, mas também estava pendurada ao lado dela. Ela não cheirava nada em particular, mas também podia sentir o cheiro do shampoo da manhã. Flores. Cassia ainda estava na escada, mas também sentia uma pontada de dor enquanto sua canela batia em algo duro, seguido pelo som de um vaso de vidro quebrando ao cair no chão. Isso não era nada lá antes. Cassia se moveu para o lado, evitando a posição desconhecida, e inclinou-se um pouco para frente para cheirar as flores. O vaso estava parado e perfeitamente inteiro. Ao mesmo tempo, havia o som de uma porta de abertura, e o perfume de sua mãe ficou mais forte. Cassia virou-se para a porta fechada. A porta se abriu e sua mãe entrou da rua. Ah! Meu bebê está acordado. Cassia sorriu e liberou sua habilidade despertada. Em vez disso, ela enviou sua essência para a frente e substituiu sua visão pela da mãe. Imediatamente, a sala inteira apareceu, incluindo um suporte de madeira desconhecido com um belo vaso de flores naturais em cima. Ela também se viu. Cassia podia ver seu próprio rosto, mas não o de sua mãe. Ela franziu a testa um pouco. Minha saia está enrugada. Feliz aniversário. Não acredito, minha adorável filha está completando 20 anos. Cassia sorriu. Ela não sentia que tinha 20 anos. Ela sentia que tinha 200. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, sua mãe a envolveu em um abraço. Estou tão feliz que você conseguiu vir.
Trabalho é trabalho, mas uma jovem como você não deve esquecer seus pobres e velhos pais. Mataria você visitar com mais frequência. Tudo o que estou dizendo. Visita, que visita. Esta ainda é sua casa, você sabe. Você mora aqui. O sorriso de Cassie aumentou. Eu sei. E onde estão esses seus amigos? Como assim, ninguém está vindo para a festa? Entendo que Ladina Peace pode estar ocupada, mas e as outras? Aquele jovem, Sunni, aquele que você sempre menciona. Cadê ele? Cassie permaneceu em silêncio por um tempo. Ele também está ocupado. Tudo, essa minha filha é muito legal. Se fosse eu daria a esses amigos chamados um pedaço da minha mente. Perder uma festa de aniversário nunca é bom. Cassie apenas abraçou sua mãe com mais força. Ela não pôde deixar de se apegar a ela um pouco mais do que deveria. Isso porque Cassie sabia exatamente quantos aniversários eles seriam capazes de comemorar juntos. Ela sabia quando sua mãe morreria e como. Ele sabia quando o pai dela também morreria. Ela até sabia o dia de sua própria morte e onde seria sepultada. Cassie sabia um grande número de coisas e, por isso, sentiu pena. O destino não era fácil de quebrar e não poderia ser quebrado sem pagar um preço. Tudo bem, querida, deixe-me ir para que eu possa cozinhar um café da manhã de aniversário muito especial. Ela relutantemente terminou o abraço e suspirou. Eu não sou um bebê, você sabe. Eu já sou um ascendente. A mãe dela riu. Quem disse que um ascendente não pode ser um bebê? Agora me diga o que você quer no café da manhã. Cassie escondeu magistralmente sua tristeza e colocou um sorriso grande e brilhante em seu rosto. Que tal ovos? Com bacon. A mãe dela já estava caminhando para a cozinha. Sem problemas. Só temos bacon sintético. Tudo bem, senhorita Ascendede. Cassie seguiu, tomando cuidado para não se chocar com mais nada. Esse é o melhor tipo. Havia um relógio digital na cozinha e, quando a mãe olhou para ele de passagem, era 10 horas da manhã. Cassie sentou-se silenciosamente e virou-se para o relógio, mesmo que não pudesse vê-lo. Alguns minutos depois, quando um cheiro delicioso encheu a cozinha, ela suspirou e olhou para longe, como se fosse capaz de ver algo muito, muito distante. Seu sorriso vacilou um pouco. Está começando, então. Capítulo 983, A Queda do Falcão Scout 1. O Falcão Scout não era a maior cidade do quadrante sul, mas desempenhou um papel importante. Situado perigosamente perto do oceano, serviu como ponto de entrada para o centro antártico. Um fluxo constante de pessoas e cargas costumava fluir através dele, tornando o coração da infraestrutura da região. A cidade em si se espalhava pelo sopé da cordilheira, empoleirada no topo de falésias altas. No fundo das falésias, uma fortaleza portuária independente ficava à beira da água, cercada por seu próprio anel de paredes. A fortaleza era muito maior e melhor fortificada do que a de onde Sunni havia deixado o quadrante norte, e o primeiro exército não poupou recursos para reforçá-lo ainda mais. O porto estava conectado à cidade por uma cadeia de plataformas de elevadores industriais, que podiam transportar uma quantidade formidável de peso para cima e para baixo. Devido a isso, a fortaleza poderia ser apoiada por fogo de artilharia da muralha da cidade e, mesmo que caísse, o inimigo teria que escalar a alta barreira vertical dos penhascos sob uma chuva de fogo defensivo. Não que perder a porta fosse uma opção, na situação atual. Vários leviatãs de liga estavam atualmente ancorados perto da fortaleza, balançando nas ondas e inundando o oceano escuro com os raios em movimento de poderosos holofotes. A cidade em si estava superlotada, abrigando 10 vezes a população pretendida. Depois que todas as capitais de cerco restantes do centro antártico foram evacuadas para cá, o Falcão Scout abrigou quase 200 milhões de pessoas. Todos eles estavam esperando sua vez de embarcar nos navios de guerra e serem transportados pelo estreito, para a extensão muito melhor protegida da Antártica Oriental, onde o primeiro exército ainda mantinha uma aparência de controle. Um dos 4 comboios navais havia sido transferido para transportar pessoas, mas mesmo com a capacidade prodigiosa dos navios maciços, levaria um tempo. O fato de vários navios de guerra, como o antigo cais de Navy e o Ariadne, terem sido perdidos pelos estragos da cadeia de pesadelos, não tornou o processo mais rápido. Apóstrofo. Isso é mais da metade da população do NQSC. Louco. Sunni estava olhando para a imagem ao vivo da cidade,
projetada em uma janela falsa em um dos escritórios do complexo do governo local. A cidade brilhava com uma infinidade de luzes na escuridão fria da noite polar, com a aurora fantasmagórica girando assustadoramente acima. Havia muitas pessoas por toda parte, e a maioria delas parecia perdida, desorientada ou derrotada. A maior parte do complexo, é claro, estava localizada no subsolo, então a janela tinha que ser falsa. O complexo também abrigava o ramo regional do comando do exército, razão pela qual Sun-Yi havia recebido instruções para visitar hoje. Com um suspiro, ele se afastou da janela, caminhou até a mesa da conferência e sentou-se. Sun-Yi ainda usava o sudário do marionetista, mas a diferença era que ele tinha tempo para dormir, tomar um banho adequado e comer uma refeição completa. Muito mais importante do que isso, o peso de dezenas de milhares de almas não estava mais pressionando-o. Em suma, ele parecia bastante revigorado. Onde ela está? Ele não teve que esperar muito. 1 ou 2 minutos depois, a porta se abriu e o mestre Jet entrou. Soul Reaper parecia praticamente o mesmo, da última vez que a viu. Concedido, ela estava vestindo o traje habitual em vez de armadura de batalha hoje. Ah, o bode. Mas fora isso, não parecia que os meses infernais da campanha antártica a tivessem impactado de maneira negativa. Percebendo Sun-Yi, Jet sorriu. Bem, se não é o jovem mestre sem sol, valente matador de abominações e salvador de homens. É bom ter você de volta, Sun-Yi. Sun-Yi forçou um sorriso em troca. Sim, é bom estar de volta. Como os últimos 2 meses te trataram? Porque, você sabe, eu tive um pouco de dificuldade. Mestre Jet sentou-se à cabeceira da mesa e deu-lhe uma aparência bem-humorada. Você não tem ninguém além de si mesmo para culpar. Quem pediu para você ser um exagero? Enviei-lhe para recuperar um homem, e você me trouxe 40 mil. Devo dizer que, se todos aqui tivessem esse tipo de atitude, a cadeia de pesadelos terminaria em uma semana. Inferno, poderíamos ter recuperado a América agora. Sun-Yi olhou para ela sombriamente. Não, obrigado. Considerando quantos refugiados estavam atualmente no Falcon Scout, 40 mil não era um número grande. No entanto, alguns desses milhares eram soldados de verdade e mais alguns eram marinheiros experientes. Isso foi realmente significativo o suficiente para dar um mergulho, então as notícias de seu retorno se espalharam por toda parte. Todos eles, tanto os refugiados quanto os soldados, também pareciam gostar muito de contar histórias sobre as muitas façanhas do diabo. Sun-Yi não tinha muita certeza de que tipo de reputação ele havia conquistado, mas ele definitivamente tinha uma reputação agora. Por toda a cidade, as pessoas estavam familiarizadas com o nome dele. Para melhor ou pior. Oh! Obrigado por me enviar seu corvo, a propósito. Ajudou muito. Jet sorriu, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu novamente. O inteiro e Dali entraram e se sentaram. Com apenas os 4 irregulares no escritório, parecia um pouco vazio. Sun-Yi olhou em volta. Onde estão Randall e Jesse? Mestre, Jet permaneceu por um momento. Eles estão mortos. Ele ficou quieto. Oh! Soul Reaper suspirou, pegou seu datapad, rolou alguns documentos e os dirigiu com uma voz brilhante. Bem, então vamos começar. Haverá uma grande reunião de estratégia em 1 hora para que todos sejam importantes o suficiente para participar. Mas antes disso, devo atualizá-los sobre a situação atual. Nos próximos dias, o Falcon Scout será cercado por um mar interminável de abominações. Nossa tarefa é simples, devemos garantir que ela não caia por pelo menos 3 semanas. Capítulo 984, A Queda do Falcon Scout 2. A situação era clara e sombria. Sun-Yi já sabia algumas das coisas que Jay lhes disse, mas algumas foram uma surpresa completa. O primeiro exército planejava se retirar do centro antártico, levando toda a sua população com eles. O plano anterior de se agachar em várias capitais de cerco fortificadas para evacuação gradual havia sido abandonado, ou melhor, adiado. Ele seria promulgado eventualmente, mas não antes de todos serem realocados com segurança para a Antártica Oriental. A Antártica Oriental estava se saindo muito melhor do que a região central do quadrante por várias razões. Em primeiro lugar, era muito maior e mais densamente povoado que o centro, com melhores terrenos. Foi por isso que o contingente do primeiro exército enviou várias vezes mais poderoso. O exército de Campo Sun-Yi fazia parte de 100 mil soldados numerados,
com cerca de 5.000 despertados acompanhando-os. Ou melhor, numeraram. Agora, talvez restasse metade deles. Os 3 exércitos de campo que operavam na Antártica Oriental, por outro lado, tinham 300 soldados e 15.000 despertados, e sem contar as forças locais. Se isso não bastasse, 2 dos 3 santos participantes da campanha também estavam estacionados lá. O emissário do clã Song e o governo transcendente foram designados para a massa terrestre maior, com a Skitid sozinha responsável por todo o centro antártico. A cadeia de pesadelos também parecia estar atingindo a região central especialmente. Por fim, e talvez o mais pivotante, o centro antártico era onde a besta de inverno havia aparecido. Somente esse titã foi responsável por inúmeras mortes, uma vez que sua influência havia colapsado a rede de comunicação em toda a massa terrestre. Se não fosse pelo fato de Saint Thierry ser um contador direto de seus poderes, a situação poderia ter sido ainda pior. Infelizmente, ela só podia conter a besta de inverno, não matá-la. De qualquer forma, o comando do exército decidiu reduzir suas perdas e concentrar todas as forças humanas restantes no quadrante na defesa de uma única região. Os primeiros destacamentos do segundo exército estavam programados para chegar ao final do mês, de modo que sua decisão, pelo menos parecia prudente. O problema, é claro, era que os defensores agredidos do centro antártico tiveram que sobreviver primeiro à realocação. Havia quase 200 milhões de pessoas no Falcon Scout, e realocá-las para a Antártica Oriental levaria pelo menos 3 semanas. O estreito não era muito amplo, portanto, transportar refugiados seria 10 vezes mais rápido do que tentar evacuá-los até o quadrante norte. Ainda assim, havia muitos deles para realizar qualquer coisa em tempo hábil. Assim, os membros restantes do exército de campo tiveram que garantir que a capital do cerco sobrevivesse aquelas semanas sob constante cerco pelas criaturas pesadelos. Mestre Jet recostou-se. Resistimos a 3 ataques em larga escala ontem, e provavelmente haverá 4 ou 5 hoje. Esse número só aumentará no futuro. Acho que teremos que parar de contá-los, já que será apenas um ataque ininterrupto de abominações, 24 horas por dia. O Winter e Dali se entreolharam. Eventualmente, o atirador ascendente suspirou. Não é o número de criaturas de pesadelos que me preocupa. São os bastardos particularmente poderosos que não têm para onde ir, mas a que, agora? Soul Reaper encolheu os ombros. Teremos que desenvolver estratégias contra cada um. É para isso que serve a grande reunião, então não vamos falar sobre isso ainda. Sun-Yi saiu um pouco da conversa, olhando para as cadeiras vazias ao redor da mesa. Davis, Randall e Jesse. 3 dos 6 capitães irregulares estavam mortos. Ele não os conhecia muito bem, mas a perda deles ainda parecia um mau presságio, especialmente Randall. De alguma forma, Sun-Yi imaginou que o veterano grisalho seria o último deles a partir. Jesse também parecia uma pessoa muito legal. Amaldiçoe. Não chamou sua atenção que os 3 mestres caídos eram os do que se especializavam em ofensas diretas, sejam ataques frontais, táticas de atropelamento ou operações furtivas. Os que sobreviveram foram Sun-Yi, Winter e Dali, especialista em serviços públicos, um lutador de longo alcance e uma potência defensiva. Se havia uma lição filosófica em tudo isso, ele estava muito perturbado e triste agora para descobrir. Falando disso. Ei, Sun-Yi. Você está ouvindo? Sun-Yi olhou para o Master Jet e piscou algumas vezes. Sim, um pouco. Soul Reaper riu e jogou algo nele. Ele pegou e depois olhou para uma pequena caixa, na mão em confusão. Ao abri-lo, Sun-Yi viu uma medalha de ferro com a imagem de um coração ardente gravado nele. A medalha parecia muito ostensiva, um pouco solene. Muito mais elaborada do que o anterior que ele havia recebido, com a fita anexada pintada em vermelho rico. No entanto, era feito de ferro simples. Então não poderia ser muito valioso. Ele olhou para o mestre Jet com uma pergunta silenciosa, fazendo-a rir. Deuses, você não sabe de nada. Essa é a ordem da humanidade, Sun-Yi, a maior honra militar que uma pessoa pode receber. Parabéns. Você é oficialmente um herói. Ele franziu a testa um pouco, levando Jet a sorrir. E sim, vem com pontos de contribuição. Muitos deles. Você também foi promovido a major. Isso também vem com uma bolsa aumentada. Ensolarado, relaxou e depois olhou para a medalha de ferro com um pouco de carinho. Eu sei algumas coisas, na verdade.
Ele duvidava que seria capaz de usar sua quantidade considerável de pontos de contribuição acumulados no Falcon Scout, já que a logística aqui tinha que estar sob extrema atenção. A maioria dos recursos seria distribuída instantaneamente àqueles que precisavam deles, incluindo memórias valiosas. Ou memórias não tão valiosas, por falar nisso, considerando quantos novos dormentes tinham que estar armados. Quando chegaram à Antártica Oriental, no entanto, Mestre Jet olhou para seu datapad e suspirou. É hora de irmos para um escritório maior. A reunião de estratégia está prestes a começar. Sun-Ni levantou-se, olhou para a janela falsa uma última vez e seguiu para a porta. Se chegarmos à Antártica Oriental, quero dizer. Capítulo 985, A Queda do Falcão Scout 3. A próxima sala de conferências era muito maior e havia algumas bebidas para os participantes da reunião. Sun-Ni encontrou o canto mais escuro da sala para se instalar e rasgou um pacote de lanches adocicados, depois de garantir que não houvesse mel envolvido em sua criação, é claro. Mastigando algo que parecia uma baga seca, ele olhou em volta. As figuras mais importantes do primeiro exército estavam chegando uma após a outra. Havia alguns comandantes mundanos, mas a maioria deles era ascendida. Eventualmente, ele contou nada menos que 21 mestres, incluindo os 4 irregulares. Na'Vi e Juan também estavam presentes, então ele lhes deu uma onda. Mestre Jet, que estava relaxando em uma cadeira ao lado de Sun-Ni, deu-lhe um olhar curioso. Que amigos interessantes você mantém, Sun-Ni. Ele deu de ombros. E eles? Soul reaperriu. Não, nada. Só que aqui está uma sala cheia de governo ascended, e os dois com quem você está cenando estão conectados aos grandes clãs. Se eu não te conhecesse melhor, pensaria que você gosta um pouco de escalada social. Sun-Ni zombou. A única escalada de que gosto é. Na verdade, não importa. Não foi você quem me ajudou a negociar um acordo para deixar de se juntar a Valor. Certamente você entende que uma joia preciosa como eu não precisa de conexões para ganhar o favor de um grande clã. Ao ouvir Jet rir baixinho, ele acrescentou com uma cara séria, obrigado por isso. A propósito, o simples pensamento de que eu poderia estar vivendo como um príncipe em algum lugar do Bastião, em vez de passar um tempo de qualidade aqui na Antártica, me faz sentir um pouco enjoada. Quem precisa de luxo quando você pode ter rações militares ilimitadas, certo? Winter olhou para ele por trás dos óculos escuros e sorriu. Eu não sabia que Valor tentou recrutá-lo. E você recusou, hein? Ela era realmente feia. Sun-Ni levantou uma sobrancelha. Não. O que você quer dizer? Winter balançou a cabeça. Quero dizer a noiva que eles ofereceram, é claro, para casar com você no clã. Ou ela era realmente feia, ou você é realmente estúpido. Acho que tenho minha resposta. Ele abriu a boca para voltar, mas naquele momento a porta se abriu e 2 pessoas entraram na sala. A atmosfera interior mudou instantaneamente. O primeiro deles foi Saint Tiris, tão impressionante quanto Cauli como Sun-Ni se lembrava dela. O segundo era um homem com pele de ébano lisa e cabelos perfeitamente brancos, os olhos brilhando com tons de índigo e azul profundo. Sun-Ni só tinha visto o homem uma vez e de longe, mas sabia quem era o estranho. Onda de Sangue, um transcendente da Casa da Noite. Ele estava no comando do comboio naval que havia entregue o exército de campo ao centro antártico, e o Saint Sun-Ni havia testemunhado mergulhar na água negra como uma baleia assassina monstruosa uma vez. Ele também está no Falcon Scout? Fazia sentido, em retrospecto. O comboio naval foi designado para transportar os refugiados pelo estreito, então é claro que Blow-Ave estava envolvido. Ele provavelmente estava encarregado de garantir que nada destruísse os navios durante a realocação. Os emissários da Casa da Noite não faziam parte do primeiro exército. Foi por isso que Sun-Ni não percebeu que havia realmente um quarto transcendente no quadrante sul agora. Não, tinha que haver ainda mais, já que os outros 3 comboios também exigiam um poderoso guardião para protegê-los. Inicialmente, eles não deveriam se envolver com a operação no solo, mas a situação parecia ter mudado de alguma forma. Skitty cumprimentou todos reunidos na sala e depois se sentou na cabeceira da mesa. A onda de sangue simplesmente se inclinou na parede depois de trocar algumas palavras com Na'Vi, forçando alguns mestres a mudarem desconfortavelmente enquanto sua presença se movia contra eles. Sun-Ni também sentiu que o homem incrível. Enquanto estudava o misterioso santo através de suas sombras, Skitty começou o briefing.
Vocês todos sabem o que deve ser feito. Sem perder tempo, Saint-Thierry descreveu brevemente o estado geral do contingente do primeiro exército, o escopo das tarefas à sua frente, bem como as forças inimigas dispostas contra eles. Sua voz era calma e composta, como se não estivessem enfrentando uma ameaça existencial de proporções terríveis. Para ser sincero, Sun Yi lutou para imaginar Skitty perdendo compostura em qualquer circunstância. Como isso seria? Apóstrofo. Na verdade, espero nunca descobrir. A maior parte do que ela disse a eles eram coisas que ele já sabia até certo ponto, mas ouvir tudo isso listado de maneira estruturada foi útil para ter um vislumbre sólido do quadro geral. O quadro geral não parecia muito bom. Apontando para o mapa projetado da cidade e seus arredores, Saint-Thierry continuou. Agora que o Falcon Scout é o único alvo na região, as brigas entre as criaturas de pesadelos aumentarão drasticamente. O terreno limita sua abordagem, o que significa que vários enxames e tribos de abominações terão que competir entre si pelo direito de atacar o muro. Muitos serão massacrados muito antes de chegarem a nós. Seu olhar estava frio e pesado. Então, não devemos nos preocupar muito em ficar sobrecarregados com números puros. O que precisamos nos preocupar, no entanto, é que apenas as criaturas mais brutais, letais e poderosas conseguirão passar. O principal objetivo desta reunião é identificar alvos prioritários entre essas criaturas e criar uma maneira de lidar com elas. Saint-Thierry gesticulou para as projeções, onde várias imagens substituíram o mapa da cidade. A análise preliminar mostra que essas criaturas de pesadelos representam a ameaça mais aguda para esta cidade. Sun Yi olhou para as imagens, sentindo um peso sombrio no coração. Ele já estava familiarizado com a maioria deles. Uma nuvem de vermes voadores devorando a paisagem. Uma imagem pouco clara de um rio de escuridão fluindo através de um desfiladeiro profundo. Uma imagem estática da instalação Lu 49. Um desenho nebuloso de um animal grotesco escondido atrás de um véu de neve. E uma montanha ambulante com um único olho desumano, emergindo de um mar de lava incandescente para atacar uma vasta cidade. Sun Yi suspirou. Apóstrofo. 3 semanas, hein?